2h43. O Café Filosófico CPFL está com uma programação especial, uma nova série com o tema Humanismo no século XXI, Individualidade e Individualismo, que acontece ao vivo e tem a curadoria do rabino Newton Bonder. Inclusive, ele abriu já essa série na última semana, um papo bastante interessante. A série é essa que vai abordar questões com diferentes olhares relacionados ao entendimento sobre a humanidade e também os seus princípios. Aqui na CBN Campinas, às quartas-feiras, nesse horário, e a cada 15 dias, a gente traz, dentro do estúdio CBN, o destaque e um pouco do que vai ser conversado no encontro. E uma novidade, a duração do café ao vivo, agora lá no Instituto CPFL, no Café ao Vivo, que antes era de 2 horas, agora será de 1h30. A entrada é gratuita por ordem de chegada, a partir das 6 horas da tarde. Para quem ainda não conhece, o Instituto CPFL fica lá na rua João Jorge Figueiredo Correia, na Chácara Primavera. Fica às margens lá da saída para Campinas Mogi, naquele prédião da CPFL. E amanhã o tema será Educação, Vitrine e Vidraça do Humanismo. Quem vai abordar o assunto é a professora Liv Sovic. Ela já está em contato conosco aqui, agradeço já a professora, dando um breve currículo dela. Ela que é graduada em Letras pela Universidade de Yale, fez mestrado na Universidade do Texas, é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, foi professora adjunta da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, entre outras graduações e muito estudo, já uma grande bagagem. Professora Liv Sovic, um prazer em receber a senhora aqui no estúdio CBN da CBN Campinas. Uma boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu. Professora Liv Sovic, primeiramente gostaria de saber, Sovic, de onde vem esse sobrenome? Bom, você vê pelo currículo, que não sou brasileira nata. Sim. Mas naturalizada. Eu sou descendente de noruegueses, mas na verdade não tenho a ver com Noruega. Eu sou estadunidense, nascida em Genebra, e eu sou brasileira naturalizada há muitos anos. Já moro no Brasil desde 87. Já bem adaptado ao nosso clima, à nossa política e à nossa educação, todo esse meio, né, professora? Sim. Legal. A minha vida profissional toda aqui. Professora, o tema de amanhã, a professora que vai ser a palestrante, vai trazer todo esse conteúdo, e o tema é Educação, Vitrine e Vidraça do Humanismo. Por que desse tema? O tema já é intrigante, já traz aí algumas provocações e reflexões. Então, o humanismo tem suas origens no Renascimento europeu no século XV para XVI, mas tem uma forte influência na educação a partir do XIX. Antes disso, a crise do humanismo está no sistema político. As ideias da democracia representativa são do século XVIII, do humanismo do século XVIII, entre outras influências. Mas eu acho que na universidade, inclusive, não só na educação, mas na universidade a gente vê essa crise, a gente vê muito claramente os embates em torno do humanismo e sua insuficiência declarada desde muitos lugares. Muitos criticam a postura, os pressupostos da educação universitária do século XX. Uhum. Com relação, quando a gente pensa em vitrine, vidraça, a gente sempre pensa também nas pedras, até um dito popular, que é muito fácil, ser Sim. Pedra, mas difícil ser vitrine ou vidraça. Nesse caso, nesse contexto da educação, quem ou quais são as pedras? Bom, primeiro tem uma ideia de que a universidade, ou a educação universitária, deve preparar o aluno para o mercado. Isso sempre esteve presente. Há muito tempo que é preparação para uma profissão ou para uma atividade. Mas hoje a exigência é muito maior. Tem uma espécie de demanda que a universidade sirva para isso, que preste serviços. Tem esse aspecto também. A educação vira um serviço a ser prestado por quem quer que seja, o Estado ou
por setor privado. E também tem, então, uma tendência à privatização, né? Como é um serviço prestado, é privatizável, né? Mais privatizável do que antes. E aí também tem uma crítica de um outro lado, que me interessa muito, que vem internamente, vem dos estudantes do novo contingente de pessoas que chegam à universidade como primeiros nas suas famílias a cursar um curso de educação superior. Essas pessoas chegam com crítica porque o humanismo o humanismo não é inclusivo. A definição do humano, do humanismo, sempre foi exclusivo. Então, essas figuras que chegam pelas cotas raciais, por uma nova abertura, até antes das cotas raciais, por cotas sociais, tem umas críticas muito duras ao tipo de bibliografia que se oferece, ao tipo de tratamento que recebem. A universidade é, de fato, uma instituição que surge na Idade Média, tem aspectos feudais, além de humanistas. Uhum. Isso que a senhora está colocando, só lembrando, né? Você acabou de ligar o rádio, é a professora Liv Sovic, ela que vai estar amanhã conversando no Instituto CPFL, dentro do programa Café ao Vivo, o Café Filosófico CPFL, trazendo esse assunto à tona. Você pode ir lá a partir das 6 horas da tarde, conferir, bater um papo, questionar também todo esse assunto. Agora, é interessante o que a senhora falou com relação a essa inclusão, e a gente tem visto na própria Unicamp, aqui em Campinas, um aumento nessa quantidade de estudantes, né, em função dessas cotas e tudo mais, essa inclusão dessas pessoas que antes não conseguiam chegar a essa graduação e depois né, pós-graduação e tudo mais. E essa reflexão que a senhora traz, a escola, a universidade, que é para ser um ambiente de inclusão humanista, mesmo dentro da universidade, eu não coloco a Unicamp especificamente, mas em alguns locais, continua meio que separatista, né? Ela é incluída, mas lá dentro ainda é complicado ter essa inclusão, em vista de todo um material, de tudo que tem que se adquirir e conseguir dentro da própria universidade. Sim, é um problema grave, porque as cotas vêm para ampliar o acesso, mas logo em seguida vem a crise econômica e a redução de políticas de apoio. O número de negros, o percentual de alunos negros estagnou. Não está aumentando para um patamar que representaria a população. E isso é grave porque está associado também. Eu não acho que um curso universitário deva esquecer o seu papel de formação de pessoas para empregos e para atividades econômicas. E isso a formação universitária é fundamental para a ascensão social, para uma sociedade mais igualitária. Agora, falando um pouco mais sobre amanhã, que a senhora vai estar palestrando, tem algo mais específico que a senhora queira deixar, né, para o pessoal que vai lá conferir, já deixar alguma perguntinha, aquela situação já para reflexão, para gerar um debate amanhã? Olha, eu acho que, agora que estou me preparando para este momento, eu acho que tem muitas questões a serem discutidas. Algumas são coisas que perpassam a universidade, que têm a ver com o momento econômico, que têm a ver com o momento político, do descrédito de certas instituições, do descrédito das instituições democráticas e também da hipertrofia de um elemento do humanismo, que é que todo mundo pode avaliar por conta própria o que está fazendo, o que vai fazer. Isso é uma ideia da autonomia do critério, do julgamento, que é uma ideia humanista. Onde a gente vai com isso? Como é que a gente forma as pessoas para julgar, sim, por si mesmos, mas não achar que porque tem uma ideia na cabeça, funciona para todo mundo, né? Isso aí, essa divisão social, essa tendência à fragmentação desses critérios, é algo que a educação deveria ajudar a pensar, não a resolver, mas a pensar. Isso é uma das questões que me parece que está por trás dessa questão do humanismo atual.
na atualidade. O humanismo é um horizonte de valores que, de alguma forma, emperraram. Eu queria fechar, inclusive, com a questão do meio ambiente. O pensamento, a ciência, nos levou a esse ponto, a tecnologia, a pesquisa. O Ailton Krenak se cansa de falar da humanidade em tom irônico, né? A humanidade que arruína a Terra, né? Então, tem várias questões que têm a ver com esse culto ao humano, esse humano muito europeu e muito autocentrado, que é realmente não muito afetado e ligado e motor de um certo estilo e estrutura de economia, que não precisamos pensar saídas educacionais também. Para que a gente forma, que critério a gente forma, como é que a gente pensa sobre o futuro desse lado da cultivação da intelectualidade, que é um direito de todos, universitários ou não. Uhum. Grandes reflexões e questões colocadas aqui pela professora Liv Sovic, ela que é a palestrante amanhã com o tema Educação, Vitrine e Vidraça do Humanismo, palestra essa dentro do Café Filosófico CPFL, uma nova série especial criada e agora amanhã, entrada gratuita, ordem de chegada a partir das 6 horas da tarde, lá na CPFL, que fica na rua Jorge Figueiredo Correia, na Chácara Primavera, aqui em Campinas. Caso você nos ouça de qualquer lugar do Brasil ou do mundo e não pode vir para Campinas, a gente também tem o canal do YouTube, eu coloquei aqui no nosso canal da CBN Campinas o link do YouTube, mas vai lá, prestigie, até porque quando a gente está em contato com as demais pessoas, os palestrantes, é sempre muito bacana trocar essa energia, esses questionamentos, esse bate-papo. Professora, mais uma vez, muito obrigado, sucesso na palestra de amanhã e uma boa tarde para a senhora. Obrigada, igualmente. Agora, 2h55. Estúdio CBN.